Olá, meus amigos, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que tenham passado na presença de Deus. Semana passada nós estudamos a respeito de Malaquias e vimos que o povo de Israel estava naquela frieza, né? E por que a gente, ao ler Gálatas 4:4, a gente observa essa palavra de plenitude do tempo, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Por que Jesus não veio na época de hoje, onde há tanta comunicação, um mundo muito mais globalizado, né? Com muito mais pessoas? Hoje, se fôssemos ver, puxa vida, Jesus hoje seria tão bom se ele viesse agora, né? E começasse a fazer o seu trabalho ministerial hoje. Mas nós vamos entender que, na verdade, aquele era o momento certo de Jesus vir. Primeiro porque nas 70 semanas de Daniel que nós estudamos, o tempo se encaixa certinho. Eles já tinham reconstruído o templo. Se passaram 400 anos de Malaquias até aquele momento. Roma tinha conquistado toda aquela região, né? E se cumpriu a profecia, inclusive, do Império de Ferro, né? Que é as pernas da estátua de Nabucodonosor. E os romanos tinham uma forma diferente de controlar o seu governo, né? Eles não escravizavam e destruíam tudo, eles mantinham as pessoas em suas propriedades, exercendo suas atividades e cobravam impostos. Os impostos eram direcionados para César. E diante disso, houve uma contribuição também para aquele momento da chegada do Messias, porque Roma criou um estado homogêneo de controle. Ao mesmo tempo, também, quem contribuiu muito para esse momento foram os gregos, né? Porque criaram uma linguagem universal. Então, o Messias precisava ter um impacto inicial de mensagem. E os judeus também, em si, por ser um país com uma religião monoteísta, ou seja, as outras nações tinham vários deuses, inclusive os gregos tinham as suas mitologias, não é verdade? Com tantos deuses, os nórdicos também, os romanos. Então os deuses eram uma mistura de entidades para cada coisa, um deus do trovão, um deus da beleza, deus da colheita, eles tinham deuses para tudo. E Israel, ele se torna uma coisa única no mundo, com uma nação monoteísta, um só Deus, criador de todas as coisas. E ali a gente vê que Israel estava numa situação que era necessário um impacto, porque quando Roma invade, toma e conquista Israel, eles elegem um governante chamado Herodes. Herodes, ao longo da história, foram 4. Né? Teve Herodes que tinha... cada um tinha um nome que o destacava, mas eles eram Herodes, igual César, vários Césares. Então tinha Herodes Antipas, tinha o outro Herodes. E o Herodes, na época de Jesus, do nascimento de Jesus, ele sabia que ele não era um governante legítimo, ele foi colocado lá. Se você for ver na genealogia de Jesus, você vai entender isso claramente, que quem era de direito estar naquele trono era alguém da linhagem de Davi, porque no regime monárquico, o legítimo ao trono, ele tem que ter sangue azul, que se fala, né? Porque um regime monárquico é transmitido de pai para filho. Então José, de fato, era que deveria ser o rei de Israel. E quando Jesus é crucificado, é morto, José já não era vivo também, já tinha morrido. Então, quem de fato era rei de Israel era Jesus.
Quando Pôncio Pilatos pergunta para ele, você é o rei dos judeus? Na verdade ele era. Então eles cometeram um crime de Estado, matando Jesus. E ao contemplarmos na genealogia de Jesus, nós vamos ver que desde Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que gerou as pessoas, né, vai vindo, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe, se você lembra, quando nós estudamos, Raabe foi aquela prostituta que recebeu os espias lá em Jericó, lembra? É interessante, ela faz parte da genealogia de Jesus, e ela não era judia, ela era cananita, né? E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão Abias, e a genealogia vai indo até chegar, né, em José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 14 gerações, de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio, e 14 até o Cristo, o nascimento de Jesus. E é interessante que a profecia da vinda de Jesus foi algo realmente inusitado, porque Jesus ele é inserido nesse mundo como uma forma secreta, né? Maria, de uma forma virginal, sem ter relacionamento com nenhum homem, engravida de Jesus. Então, de uma forma assim bem secreta, o Filho de Deus veio a esse mundo. E no capítulo 2 nós vamos entender algumas coisas. Nós estávamos num período herodiano, né? Herodes era um homem extremamente violento, tinha sede pelo poder, uma coisa assim extraordinária, e ele comete algumas atrocidades, porque ele nomeia para ser um sumo sacerdote uma pessoa que não era levita, né? Ele vai nomear um indivíduo que era da Babilônia, né? E isso realmente é muito complicado, porque o rei já não era legítimo e o sacerdote também não era legítimo. E o sacerdote é quem fazia, né, a expiação de pecados para com o povo. Então Jesus veio naquele momento, veio realmente mudar tudo isso, porque o negócio já tinha se perdido de vez. Então vamos abrir em Mateus capítulo 2 e vamos ler alguns versículos comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então veja, eu quero que você entenda umas coisas aqui. Primeiro, não eram 3 magos. A Bíblia não fala de 3 magos. Eram uns, ou seja, se eram uns, era mais que um. Mas não afirma que é 3, ok? Então, fica bem claro isso. E quando se fala de magos, na verdade não é bruxo, como hoje a gente associa a palavra de mago a bruxo. Os magos, na verdade, eram sábios, eram pessoas, né, de extremamente preparo, que estudavam várias ciências, inclusive a astronomia. Lá na Babilônia, Daniel era chefe dos magos, né? E também não fala que eles eram reis, né? Eles não eram reis, eles eram simplesmente magos. E eles vieram do Oriente, eles vieram da região da Pérsia, né, a Jerusalém. E quando eles chegam, né, o versículo 2, ele fala assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Olha que interessante. O fato deles estudarem astronomia, eles viram que surgiu uma estrela. Então eles conheciam, eles sabiam, desde a época de Daniel, que eles tinham conversado e explicado muitas coisas no meio daquele império babilônico sobre a vinda do Messias. O Messias não era previsto somente pelos judeus. As outras nações sabiam que viriam esse Messias. E eles, ao estudarem, viram essa estrela aparecendo e tiveram a evidência de que o nascido rei dos judeus tinha acontecido, o nascimento tinha acontecido. Então eles foram até Jerusalém. E no versículo 3, o rei Herodes, ouvindo, ele perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Ou seja, quando o rei Herodes vê a presença desses homens vindo do Oriente na cidade de Jerusalém, ele ficou muito perturbado, porque sabia que realmente tinha acontecido algo extraordinário. E toda a cidade também ficou perturbada com ele. Por quê? Ficaram com medo, porque a reação desse Herodes era assim, uma coisa assim, fora do comum. Geralmente ele tinha atitudes extremas e atitudes extremamente violentas. E no versículo 4 diz assim: e congregados todos os principais dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde haveria de nascer o Cristo. Então veja, Herodes ele reúne os principais sacerdotes e pergunta onde que haveria de nascer. A profecia diz que Jesus iria nascer em Belém, né? Belém é Efrata, né? Lá em Números é revelado inclusive isso, né? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então note que eles sabiam o lugar. Então Herodes, ao pesquisar os estudiosos, né, do povo judeu, das leis judaicas, os escribas, ele chega a falar onde que vai ser o lugar que vai nascer o menino. E eles, ao conhecer as escrituras, ao conhecer a profecia, diz em Belém. Belém ficava aproximadamente 9 quilômetros de Jerusalém. Era pertinho, era uma cidade ligada. Então Herodes, chamando secretamente os magos, né? Então os magos que tinham vindo do Oriente, que estavam ali na cidade de Jerusalém, ele chama ele numa reunião secreta. E olha só o que ele trama, o que ele fala para os magos. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela ia aparecer. Então veja, ele chegou e reuniu com os magos e falou: olha, e quando vai ser? Então ele já estava antenado, ele já tinha informação de que lugar seria, e agora ele queria saber o momento. Olha o versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-me, para que também eu vá e o adore. Isso é uma tremenda de uma mentira, de uma trama, de uma conspiração. Veja, pela fama de Herodes, os magos ali simplesmente poderiam imaginar assim: esse cara, pela fama que ele tem, esse cara vai matar o menino e vai matar a gente também. Mas eles não voltaram, não, eles não tiveram medo, eles foram, mas vocês vão ver que o plano desses magos foi outro e foi uma coisa interessante, foi muito legal. Olha o versículo 9. Versículo 9. No versículo 9, a gente vê assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles.
Olha só, a estrela se movimentava e guiava os magos até o lugar. E olha só onde a estrela parou. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Que interessante, né? Eles seguiram a estrela e de repente a estrela parou de movimentar-se e parou em cima de uma casa. A estrela era a evidência do nascimento, né? Mas Jesus, vocês vão ver que Jesus, aquele não era o momento de nascimento de Jesus, como a gente vê nos presépios. Jesus já tinha nascido há algum tempo, já aproximadamente 2 anos. A criança já tinha uns 2 anos. Eu vou explicar por quê. Por causa desse versículo aqui, ó. Por causa do versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então veja, Jesus nasceu numa manjedoura? Sim, mas no momento que os magos estão no lugar que a estrela levou eles estavam em casa, né? Eles estavam em casa. Ao entrarem na casa, os magos viram o menino com a sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Olha que interessante. E abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esses 3 elementos, eles têm significado, né? São presentes para reis, né? É uma coisa interessante, né? O ouro, o incenso, a mirra. A mirra representa o perfume, o aroma. O incenso, a fumaça que sobe em direção à divindade, a Deus. E o ouro significa riqueza, prosperidade, honra. E olha, esses reis magos, eles tinham a orientação do rei Herodes para comunicar a ele quando encontrasse o menino. Mas olha só o que acontece no versículo 12. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Veja, eles não voltaram para avisar Herodes. Eles foram embora por um outro caminho, eles foram advertidos, né? Então, Deus mostra para eles em sonho para não voltarem, para não falarem para Herodes onde estava o menino. E depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir
que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olha, vocês veem que realmente muitas coisas que a gente conhece, essa história do nascimento de Jesus, ela está contada de uma forma diferente. E Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos, né? Provavelmente no mês de outubro. Aí você pode falar, então por que a gente comemora em dezembro? As culturas mudaram as datas, tem várias interpretações por isso, mas o que importa é que nós comemoramos em algum momento. É como um filho que faz aniversário durante a semana, a gente comemora no sábado, né? Mas o nascimento de Jesus realmente foi uma perseguição aí do rei Herodes. Teve a participação desses magos, né, que reconheceram que o Messias tinha nascido, né? Esses magos eram do Oriente, eram da Pérsia, que hoje é o Irã. Olha que curioso, né? Eles reconheceram que Jesus era o Messias e que tinha nascido. E as pessoas daquela região, né, os escribas, os judeus, que também entenderam que ele tinha nascido, porque os magos evidenciaram e foram bem precisos sobre a estrela, sobre o momento, sobre o evento, eles simplesmente não fizeram nada, né? Não foram atrás em querer saber tudo isso. E veja que Deus sempre protege, né? O Espírito Santo, ele já estava trabalhando, protegendo o menino. Ele orienta José para ir para o Egito, e depois ele volta quando Herodes já era morto. Herodes morreu com problemas sérios de dores no intestino, nos rins. Não sabemos qual foi a causa de fato da morte dele, mas ele morreu com muitas dores. E Herodes era um homem extremamente violento que queria dar cabo da vida de Jesus, mas Deus prometeu, porque havia um plano em tudo isso. E Jesus cresce em graça, cresce em conhecimento, e ele vai de uma forma extraordinária impressionando sua família. E João Batista, ele vem à frente, preparando o caminho, né? Ele já estava começando a falar sobre a vinda do Messias. E João Batista, no deserto, ele começa a pregar sobre o arrependimento, ele dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E é impressionante que João Batista começa o ministério no deserto, onde ninguém abriria uma igreja, ninguém faria nada, mas Deus, ele tem os seus planos de uma forma muito diferente. E as caravanas iam para lá, as pessoas iam para lá onde João Batista estava. Ele conhecia aquela região com uma palma da mão. Quando a palavra fala que ele surgiu pregando, né, voz que clama no deserto, como Elias, tal. Na verdade, ele já sabia como viver ali, ele conhecia todo aquele território. Ele se alimentava de uma forma muito estranha, né? Comia gafanhotos e mel silvestre. E ele preparou a eira, né, que fala, né? Quando Jesus ele vai aparecer mais à frente, que nós vamos estudar, ele diz: eis o Cordeiro. Ele fala, é ele, maravilhoso, né? Ele conhecia as Escrituras, conhecia as profecias, e ele conhecia bem o seu ministério e quem ele era, João Batista. E é isso, semana que vem nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse início ministerial de Jesus. Hoje nós vimos que a história do nascimento de Jesus é um pouquinho diferente. Realmente, quando Jesus nasceu, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, né? Que a Bíblia fala sobre a manjedoura. Mas o momento dos magos visitar Jesus não foi aquele mesmo momento, foi um pouco depois. Porque quando eles chegam,
né, eles entram na casa, né? Eles estavam na casa. Provavelmente José se instalou ali em Belém, né? Porque a estrela para em cima da casa que eles moravam. Semana que vem a gente vai estudar mais um pouquinho. É muito bom falarmos sobre as coisas de Deus, né? Hoje nós entendemos um pouquinho sobre o contexto histórico, o momento, porque a plenitude dos tempos, o rei já não era legítimo, o sacerdócio já não acontecia mais, era necessário uma ação de Deus. E como Deus tinha se ausentado de falar durante um bom tempo, ali era o momento de restaurar todas as coisas. Ali estava começando um novo momento da história de Israel. Então, Jesus ele já chega de uma forma impactante, protegido, há toda uma estratégia para isso. Semana que vem a gente estuda um pouquinho mais. Que Deus abençoe os irmãos e uma boa semana.